Olá pessoal, você quer aprender análise combinatória? Então, por incrível que pareça, tudo começa com o uso correto de dois conectivos. Nessa aula, vamos falar desse conectivo aqui, o conectivo I. Professor, por que é importante saber usar o conectivo corretamente? Porque é o conectivo que vai te indicar a operação matemática mais adequada para aquele tipo de problema. Por exemplo, no caso do I, toda vez que você usa o conectivo I, isso significa dizer que você vai realizar uma operação matemática de multiplicação. Quer ver um exemplo? De quantas maneiras podemos dispor 5 pessoas em fila? Temos as seguintes pessoas: pessoa A, pessoa B, pessoa C, D e E. O que significa dispor 5 pessoas em fila? Dispor 5 pessoas em fila significa dizer que eu devo determinar a pessoa que fica em primeiro e, olha aqui o conectivo utilizando o I, em segundo, I em terceiro, I em quarto, I em quinto. O que é interessante? Como eu usei o conectivo I para resolver esse problema, isso significa dizer que eu vou realizar uma operação matemática de multiplicação. Como assim? Quando eu for escolher a pessoa que fica em primeiro, perceba que eu tenho exatamente 5 pessoas, então eu tenho 5 opções. Esse I significa dizer que eu vou pegar o número de modos de escolher a pessoa que fica em primeiro, que são 5, e multiplicar pelo número de modos de escolher a pessoa que fica em segundo. Evidentemente, como uma das pessoas já foi escolhida, já está em primeiro lugar, já está ocupando a primeira posição, quando eu for escolher a segunda pessoa, me resta 4 opções de escolha. Esse segundo I quer dizer que eu vou pegar o número de modos de escolher a pessoa que fica em segundo e multiplicar pelo número de modos de escolher a pessoa que fica em terceiro. Lembrando a vocês que 2 pessoas já foram escolhidas, restam apenas 3. Então, quando eu for escolher a pessoa que ocupa a terceira posição, eu tenho 3 opções de escolha. Esse novo I quer dizer que eu vou pegar o número de modos de escolher a pessoa que ocupa a terceira opção, a terceira posição, desculpa, que são 3, e multiplicar pelo número de modos de escolher a pessoa que fica em quarto lugar nessa fila, que são 2, só restam 2 pessoas. Assim, esse I eu vou multiplicar pelo número de modos de escolher a pessoa que fica em quinto lugar, que só tem uma. Ao realizar o resultado desse produto, ao invés de representar que é 120, de agora em diante eu vou representar esse produto dessa forma, um 5 com esse ponto de exclamação, que a gente vai ler assim, 5 fatorial. Então, quando eu perguntar para vocês o que vem a ser 5 fatorial, é o produto de todos os naturais do 5 até chegar no número 1. Por exemplo, se eu perguntar a vocês quem é 6 fatorial, você vai me responder que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é o produto de todos os naturais do 6 até chegar no número 1. E o que é interessante é que acabamos de achar uma resposta pronta para esse tipo de pergunta. Quando alguém te perguntou de quantas maneiras pode dispor 5 pessoas em fila, a sua resposta, 5 fatorial. 6 pessoas em fila, 6 fatorial. 10 pessoas em fila, 10 fatorial. E o que há de interessante nisso é que a maioria dos problemas de contagem resume em dispor elementos em fila. Às vezes, o que ocorre na grande maioria é que essa palavra fila não aparece explícita na questão. A ideia, ela fica implícita. Por exemplo, quando eu pergunto a vocês quantos são os anagramas da palavra caderno, perceba que nunca em nenhum momento alguém mencionou a palavra fila. No entanto, o que vem a ser um anagrama da palavra caderno? Um anagrama da palavra caderno é toda e qualquer palavra formada usando todas as letras da palavra caderno, tendo ou não sentido. Por exemplo, se eu trocar de lugar o A com E, formando a palavra cedarno, a palavra cedarno seria um dos anagramas da palavra caderno. Ou seja, qualquer anagrama da palavra caderno é uma maneira que você tem de dispor 7 letras em fila. Olha aí, apareceu a palavra fila. Então, determinar a quantidade de anagramas da palavra caderno é o mesmo que determinar o número de modos de dispor 7 letras em fila. De quantas formas podemos dispor 7 elementos em fila? 7 fatorial. O que vinha a ser 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você quiser calcular isso aí, o resultado disso dá 5.040. Espero que tenha sido claro. Matricule-se no nosso curso se você quer descobrir mais coisas. Tchau, pessoal.